Olá, caros estudantes da Engenharia de Produção da Univesp. Estamos em mais um momento de diálogo com o professor Aécio e o nosso tema agora é um dos pilares da indústria 4.0 que nós entendemos que há um certo impacto na forma em que o engenheiro de produção racionaliza um processo produtivo que é considerado como manufatura aditiva ou impressão 3D. Eu pediria para o pessoal isso, aí está o nosso ciclo da indústria 4.0 e o nosso diálogo vai ser em torno da impressão 3D ou manufatura aditiva, ok? Professor Aécio, o engenheiro de produção ele tem uma forte formação, é uma das características que particularmente não atinge com intensidade outras engenharias, que é o planejamento e controle da produção e as relações que isso tem, primeiro, com o estoque de suprimentos e no pós-transformação, como esses suprimentos se tornaram produtos, né? Então, seria o estoque de produto acabado. Isso é muito forte na formação do engenheiro de produção. E aí vem o conceito da indústria 4.0, uma carga tecnológica imensa e viabiliza uma nova forma de conceber produtos, de manufaturar produtos com a impressão 3D. Na sua reflexão e experiência nessa conversa integrada com a indústria 4.0, qual a sua opinião sobre esse pilar, né, a manufatura aditiva? Eu aproveito a oportunidade deste chamado último bloco na questão da impressão 3D, dentro do que chamam uma das manifestações fortes da indústria 4.0, onde a impressão 3D está presente, tem a robótica, tem veículos autônomos, tem novos materiais, mas a impressão 3D, a manufatura aditiva, é um item realmente central. Como eu disse, eu aproveito a oportunidade para deixar nesta quase que conclusão desse potencial da indústria 4.0 a relação que a gente diz da engenharia com a medicina. Aonde a impressão 3D ela vem de uma maneira extraordinária. E eu começo citando, que eu inclusive li ontem nos jornais, que é exatamente os cientistas de Israel apresentando o primeiro coração impresso em 3D e, muito importante, a partir de tecidos humanos. Muito se fala em impressão 3D no momento, a partir de base de dados, quando você, às vezes, até em fase de brinquedo, imprime uma peça em plástico, até para diversão, né? Isso é muito, hoje em dia, muito comum, você ter impressora 3D em colégios, impressora 3D na indústria, impressora 3D para promover determinados processos de prototipagem. Isso tudo faz parte do dia a dia hoje. Quer dizer, as impressoras estão presentes nos chamados labs nas escolas de engenharia, né? Os processos de inovação, então em todos esses grandes empreendimentos, e alguns não grandes, mas importantes, a impressora 3D está sempre como uma grande novidade. Aí imprime uma peça, imprime uma outra coisa e tem muitas dimensões. Eu gostaria de explorar a impressão 3D numa dimensão que eu acho que será, na minha visão, uma das mais impactantes. É a impressora 3D no contexto da vida, da saúde, e este é o exemplo que eu chamo a atenção na saída. Quer dizer, hoje se imprime um coração a partir de tecidos humanos. Não é nem de plástico, nem é de titânio, nem é de nada. É simplesmente um avanço na impressão 3D. E é importante também destacar que hoje, nesse mundo 4.0, quando a gente olha a cadeia produtiva ou a cadeia da saúde, que a meu ver também é a cadeia produtiva mais impactante que tem na sociedade, que é zelar pela saúde da sociedade, o mundo hoje caminha, e essa é a tradução direta do processo de 4.0. Assim como se sensoriza tudo, e aí você gera big data,
a grande impactante transformação é que tudo será digitizado, não é nem digitalizado. Existe uma questão que é sempre bom se chamar a atenção. Digitalização é quando você digitiza as coisas e guarda as informações. A digitização é quando você faz a digitalização, mas a partir daquela informação você decide, você transforma. Por isso que o termo técnico no mundo 4.0 é digitização e não digitalização. A digitalização é uma faceta da digitização. A digitização é porque eu faço aquilo com a informação. Sim. Não é simplesmente digitalizar e guardar aquilo. E hoje, entendam, e é importante aprofundar, inclusive no livro que eu referenciei do físico, que fala o poder, o futuro da mente, e que nós já estamos fazendo hoje o que se chama digitização da medicina. Ou seja, nós vamos digitizar tudo daqui para frente. Tecnologia BIM, nós vamos começar a digitizar os projetos de arquitetura, os projetos de engenharia de estruturas, e esses materiais digitizados, eles têm que ser impressos. Porque tudo que você digitiza, você transforma em dado que fica guardado em algum lugar. E antigamente você que tinha um livro impresso vai ter todas as informações digitizadas em algum lugar. E a pergunta é, como é que eu vejo aquilo? Como é que eu leio aquilo? Isso tem que voltar. Uma coisa é eu digitizar, guardar a informação. A pergunta é, como é que eu volto? E eu volto através da impressão. Seja a impressão 3D, seja uma outra forma de impressão. Então, quando a gente pega os exemplos, no que se chama as neurotecnologias, a fusão da engenharia com a medicina, nós já estamos caminhando para a digitização da medicina. Ou seja, hoje, e eu tenho aqui alguns casos, tem o que se chama nanomedicina. Já se faz hoje a inserção de chips, pessoal da engenharia elétrica, do tamanho da célula. Então você consegue, através de informações de nanotecnologia, reproduzir praticamente qualquer processo no corpo humano, seja de sistema sanguíneo, seja de caracterização dos nossos órgãos, quaisquer que sejam. Hoje já é estado da arte, exceto, acho que para o pulmão, você imprime qualquer órgão na sua dimensão real. Isso é um dado extraordinário. Sem dúvida. Eu posso ter a informação do coração, do rim, de parte do corpo, do sistema sanguíneo, do meu sistema circulatório. Então, esse processo ele é acelerado, é a chamada nanotecnologia, em que você tem, e aí volta na mesma linha das conversas anteriores, porque eu hoje consigo, na célula, colocar um nanochip e eu registrar na circulação do sangue todas as características do meu sistema, sejam de dimensão, sejam de propriedades. E eu consigo saber se eu tenho alguma anomalia em algum processo celular. Dizem os cientistas que daqui a alguns anos, não muito longe, não existirá mais tumor. Por quê? Porque no momento que aparecer uma primeira célula cancerosa, eu não vou esperar chegar a milhões de células que geram o tumor. Eu naquele momento digo, esta célula é cancerosa, e na primeira que aparecer, eu deleto aquela célula. Então a impressão 3D, ela caminha hoje para um processo que se chama, e é uma das grandes aplicações. Hoje você tem prótese feito com impressão 3D, Sim. Você tem coração para fazer experimentos, você faz digitização e na sequência você imprime qualquer parte do corpo humano, assim como você imprime qualquer peça de reposição do seu carro. Daqui a alguns anos você não compra mais a peça, você tem a impressora em casa, produz aquela peça. O pessoal que fica divagando diz, não vou mais comprar sapato. É claro, tem toda uma ficção em algum contexto, não é? Em que eu vou, digamos, imprimir o meu sapato. Eu pego as minhas informações do corpo humano, vejo o tamanho do meu pé, digitizo os meus dados, imprimo em casa, na minha impressora, na cor que eu quiser. Percebe? Então, a impressão 3D no mundo 4.0, vocês, alunos que estão formando esse ano, têm que pensar não no processo de imprimir um papel, imprimir uma peça. Isso é pouco
para o impacto da impressão. O que importa é o que é que significa no mundo 4.0 a correlação entre imprimir e digitizar. Hoje também é importante registrar, e é o que é dito no livro de física desse renomado professor de Harvard, ele diz, já se faz hoje a digitização da mente. Ou seja, você sonha, eu busco a informação do seu sonho e de manhã cedo eu imprimo o que você sonhou, com toda a complexidade de ética que você pode imaginar. Sim. Eu sonho e de manhã eu imprimo aquilo que eu sonhei. Então, o processo hoje de 4.0, onde a impressão 3D entra no mundo 4.0, não é simplesmente a impressora, uma HP, que eu imprimo uma página de papel. Na verdade, o que é importante é o que é que isso tem a ver com o processo. E a relação direta, Cavenaghi, é exatamente aquilo que a impressão tem relação com o processo de digitização. Repito, digitizo, levo os dados, quero ler, quero ver, quero imprimir. Então, a impressão 3D é o coração da que se chama de linguagem no processo de ler e entender as coisas. Então, o mundo caminha para digitizar tudo e os futuristas dizem que a internet do futuro é a internet da mente. É você pensar alguma coisa e transferir o seu pensamento para o outro lado e quando a gente se for por algum momento, a gente fica, porque tudo de nós ficou. Nós fomos digitizados, posso me imprimir, né? Posso fazer a minha impressão e no dia que eu me for, eu deixo com a minha esposa, eu inteiro, prontinho e com algumas coisas que pode ser objeto da concepção. Ou seja, nós estamos num momento em que a impressão ela é muito sofisticada. Ela caminha para imprimir, digamos, a alma, o seu pensamento. Então eu sempre chamo a atenção que a impressão, que é muito dita do tipo imprimir um carro, imprimir uma casa, isso é muito interessante, do seu ponto de vista, vamos dizer, de entendimento da evolução, mas não é essa a questão. Quer dizer, a impressão no mundo 4.0, ela é muito sofisticada, percebe? Ela é, na verdade, a digital do que você é, a digital do que você pensa. Então, a impressão traz para o mundo uma transformação extraordinária. A impressora de hoje ela é praticamente uma repetição de alguns modelos, ela é estratégica porque ela faz prototipagem, ela faz peça de carro, ela faz peça para uso na medicina, ela imprime o corpo humano, ela imprime o osso, ela é extraordinária, mas eu gostaria de chamar a atenção de que eu tenho visto a impressão no mundo 4.0 como a grande correlação entre o que é digitizado, que é a informação, e como eu trago aquela informação que pode ser impressa. Essa que é a questão que eu tenho refletido hoje nesse meu mundo de 4.0. Entenda a impressão como parte do todo ligado ao Big Data. A impressão ligada ao dado. Você pode imprimir uma coisa errada dependendo do dado que você pegou errado. Você pode imprimir um órgão completamente adulterado se você não tiver o tratamento de dados. Percebe? Ou seja, a fonte de informação leva para a impressão uma informação falsa. É como se eu tivesse um coração adulterado ou então uma peça, na verdade, que não tem a qualidade que você quer, porque ela só imprime a partir de uma base de dados. Percebe? Não é um trabalho de um artesão. São dados que eu capto, que eu digitizo, que eu subo para a nuvem e que eu mando imprimir. O que eu vou imprimir depende da minha base de dados. Então é sempre olhar na perspectiva do aluno de que considerem a questão da impressão 3D não simplesmente um processo mecânico, e sim uma peça central nesse mundo que é um mundo, em alguns aspectos, desconhecido. Bom, sem dúvida, nessa visão que você acabou de relatar, tem impactos significativos, e eu diria que para o engenheiro de produção, esse impacto, essa versatilidade da impressão 3D, a gente consegue, digamos, atender em volume, porque em tese eu posso ter um equipamento de impressão em cada ponto que eu determinar, que seja viável a existência. Então eu consigo, por meio de
arquivo de projetos, eu consigo ter não um produto que eu fiz para milhares de clientes, né, que eu teria que, inclusive, deixar armazenado para atender em espaço de tempo curto. Mas eu posso ter a sua última aquisição, que foi personalizada para você, como consumidor ou como cliente, e aí, quando você necessita de uma outra unidade ou de algumas unidades, você reproduz. Eu reproduzo. Ou seja, num universo de produção em massa, eu consigo te atender de forma customizada, individual, como se aquele produto fosse e é só seu. Ele tem o seu número, a sua medida, as suas características, aquilo que você entende como valor, eu agrego o valor e você contribui pagando pelo valor entregue. Então, é um mundo, sem dúvida, que mexe com um dos pilares mais tradicionais da engenharia de produção. Então, como trabalhar isso de uma forma estruturada e, digamos assim, e prestando um bom serviço, né, para a comunidade, para a sociedade e, ao mesmo tempo, viabilizando o seu empreendimento, né? Exato. Porque a gente começou a ter a visão das primeiras situações dessa manufatura aditiva, foi justamente quando apareceram próteses humanas, né? Exatamente. E na odonto e na medicina. Na odonto e na medicina. Um dia eu estava no aeroporto e eu vi duas pessoas conversando, parecia que eu estava ouvindo uma conversa de uma manufatura e, na verdade, eram dois profissionais da área de odontologia falando de combinação de materiais e que ele havia comprado uma impressora, né, de última geração. Né? Então, parecia uma conversa de uma manufatura, mas, na verdade, eram dois profissionais da área de odontologia trabalhando com próteses de dentes. Né? Eu já ouvi comentários da pessoa, faz aqui, digamos, o projeto do seu dente e, dependendo da qualidade ou da tecnologia que você quer, você manda imprimir nos Estados Unidos e ele é devolvido por meio de correio e você leva os dentes a serem implantados a esse profissional. Né? Enfim, é um mundo ainda que a gente não conhece a infinidade de soluções que possam vir a partir da viabilização. E eu concordo com a sua análise que o impacto para o indivíduo, essa união de engenharia com medicina, vai ser uma situação que filme de ficção vai virar realidade num espaço de tempo muito curto. Né? Professor Écio, mais alguma mensagem para os nossos estudantes nesse contexto da indústria 4.0 ou alguma coisa que nós não abordamos até agora? A minha fala é só uma mensagem desejando futuro aí aos formandos e que eu resumiria, na verdade, em 4 pontos. Sim. Começando pela conclusão que, na minha visão, tudo tem a ver com engenharia de produção. Qualquer coisa de indústria 4.0 tem a ver com engenharia de produção. A minha dimensão é que, na educação, o retorno da indústria 4.0 a sala de aula não será mais a mesma. Não. Não será mais. Não existirá mais ensino presencial e EAD. Tudo é modelo de 4.0, que é o chamado hoje modelo híbrido. Na saúde, será a maior mudança na cadeia produtiva, com a integração da medicina e com a engenharia e com as milhares de oportunidades. Aliás, dicas de passagem, que é um dos maiores mercados com engenharia de produção, é na cadeia, vamos dizer, hospitalar, do ponto de vista de processo, de bom atendimento. Nos serviços, o próprio Correio já disse, a mudança é extraordinária. Quer dizer, nós temos mudez na cadeia de suprimentos, nós temos mudança no modelo de negócio. E, finalmente, que é o grande foco hoje ao qual eu me dedico também, é que as cidades serão as grandes privilegiadas pelo benefício da indústria 4.0. A comunicação entre as pessoas mudou completamente. Mudou do ponto de vista das agências de comunicação e hoje as cidades caminham com a indústria 4.0 para serem paraísos de observação daquilo que nos interessa. Eu quero ter informações de todos os dados. Então, a mensagem otimista, 4.0 veio para nos ajudar e talvez seja das 4 revoluções a mais acelerada, e eu só acompanhei a terceira e agora estou vendo a 4ª. Muito obrigado.
Bom, meus caros estudantes, assim a gente fecha um ciclo de pontos, digamos assim, escolhidos para que vocês façam a reflexão e temos certeza de que estamos apenas começando a nos envolver, né? E essa geração que vocês representam vai ser, digamos, a grande protagonista dessa implantação da indústria 4.0, seja no âmbito da sua casa, da sua organização, da sua cidade, do nosso país. Muito obrigado e até um próximo encontro.